Agora queremos abençoar a vida do pastor Paulo, teu servo, que estará trazendo a palavra do Senhor. Senhor, que o Senhor possa colocar, o Senhor já tem colocado a palavra no seu coração, que agora ele com liberdade e com graça possa trazer, Senhor. E assim, Senhor, o teu Espírito Santo possa alcançar cada coração, falando especificamente com cada um, Senhor, e possamos assim ser sensíveis a tudo que o Senhor deseja fazer e falar, Senhor. Nós te pedimos, te louvando em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Shalom Adonai. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Amém. Dá para desligar aqui, por favor? Antes de começar a compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer à igreja essa noite, palavra propriamente dita, eu preciso fazer um esclarecimento. No domingo passado, quando estava aqui ministrando a palavra, o Bira, é o Biratã ou o Birajara, afinal? O Biratã. Quando o Bira estava aqui ministrando a palavra de Deus, e ao final, quando ele fez o apelo, eu percebi que não tínhamos muitas pessoas aqui, não. A igreja não estava em culto de ceia, portanto estava a meia boca, como se diz. O Espírito de Deus me tomou no meu lugar e disse a mim: vai à frente, pega o microfone e diz o seguinte à igreja. Eu confesso aos irmãos, antes de dizer o que o Espírito me disse, que eu me acovardei. Por que eu me acovardei? Porque na verdade nunca aconteceu isso comigo aqui na comunidade, portanto não me senti em liberdade, mas a gente tem que cumprir o que Deus manda. Lá em Porto Alegre era muito comum a gente fazer isso, quando o Espírito tocava e as coisas aconteciam. E segunda-feira lá no sítio, na oração com os pastores Tony e Moura, eu compartilhei isso. E ontem, quando eu estava ministrando aos casais e navegantes, compartilhei com 3 casais daqui que estavam conosco lá também, que efetivamente eu quase tive no domingo passado aqui uma síncope cardíaca. Aí me perguntaram o que é síncope. Ataque cardíaco. Só para brincar, né? Mas, gente, é muito sério. Quando o Espírito de Deus fala conosco e nós simplesmente nos acovardamos, a coisa fica muito difícil. Porque a palavra que o Espírito mandou trazer para a igreja, evidentemente que era a palavra para a igreja, para todos nós que aqui estamos. Então vou transmitir o que o Espírito disse. Quando ele fez o apelo, e infelizmente meia dúzia de gatos pingados vieram à frente, e quero fazer um parênteses dizendo que não se mede uma ministração e uma pregação pelo apelo, absolutamente não, porque às vezes vem uma única pessoa e o Espírito de Deus quer falar e quer trabalhar com uma única pessoa, amém. Mas eu tenho certeza plena e total. Eu não estou tendo retorno, vocês estão me ouvindo? Está chiado aqui o meu microfone. Mas eu tenho plena certeza, absoluta certeza que efetivamente aquilo que estava acontecendo comigo ali no meu banco era o Espírito de Deus falando. Sabe o que o Espírito mandou dizer à igreja, onde eu me incluo evidentemente? Era para todos aqueles que estavam aqui no domingo passado virem à frente. Muitas vezes nos portamos exatamente como Caim. Deus está falando conosco que parece que não é conosco. Fazemos ouvidos moucos, tapamos nossos ouvidos e parece que é por mão da direita, mão da esquerda, mão da frente ou mão de trás. Muitas vezes nós somos realmente covardes, negligentes, preconceituosos, autossuficientes e prepotentes. É duro? É duro. Por isso que eu me acovardei. Certamente vai não trazer aquilo que o Espírito mandou. Por quê, gente? Porque Deus deixou muita coisa de repente que poderia fazer, estou aqui imaginando com meus botões, e quis falar com Caim, isto é, dando sempre uma nova chance para o Caim. Muitas vezes Deus está querendo nos dar uma nova chance, para que nós possamos acertar o nosso passo e o nosso caminho, e simplesmente não passamos de religiosos. Tommy Tenney, no seu livro Caçadores de Deus, diz que nós sabemos onde Deus estava. Mas será que nós sabemos onde Deus está agora? Para que nós possamos saber onde Deus está agora, é necessário que nós saiamos da vida contemplativa de cristãos, ficando no pátio, no ato, assistindo e contemplando o que está acontecendo, e possamos adentrar no Santo dos Santos. Aí nós vamos efetivamente saber onde Deus está, porque nós vamos estar em sintonia com Deus através da ação do Espírito Santo. Então, dito isso, que tem tudo a ver com o que eu quero compartilhar com a igreja essa noite, eu quero trazer alguma coisa sobre uma vida de religiosidade. Muitas vezes nós, enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo, temos sido extremamente religiosos.
A religiosidade faz com que nós cumpramos as nossas missões, os compromissos eclesiásticos e nos sentimos bem com a nossa consciência. A religiosidade faz com que muitas vezes nós achemos que simplesmente ir a um culto de domingo, estamos realmente quites e tudo bem com Deus. Se nós nos alimentamos todos os dias, o corpo físico, porque senão realmente perecemos, nós temos que, consequentemente, alimentar constantemente o nosso espírito, porque, na verdade, o Espírito de Deus se comunica conosco. Eu estou cansado de dizer isso aqui, mas repito, não é na nossa alma, é no nosso espírito, porque a alma é um repositório de emoções, e as emoções muitas vezes são enganosas. Quando a Bíblia se refere a coração, evidentemente que está tratando da alma, porque coração é apenas um músculo. Então, este é o grande problema da igreja nos dias de hoje. Muitas vezes nos sentimos bem com Deus, mas nada de novo nos acontece, porque na verdade nós estamos estamos nos contentando com as migalhas que nos são derramadas pelo Espírito de Deus, as rebarbas que caem do irmão que está tomado pelo Espírito, e nos sentimos satisfeitos, felizes, como o cachorrinho esperando a sobra de comida ao pé do dono. Mas, meus irmãos, amados de Deus, o Senhor tem muito mais para nós. O Senhor tem para nós manjares celestiais. O Senhor tem para nós algo sobrenatural, porque o natural nós já experimentamos aqui, nós já vivemos aqui. O natural faz parte da nossa essência, da nossa vivência, da nossa existência. O que o Senhor quer compartilhar com a sua igreja, o que o Senhor quer trazer à sua igreja é o seu sobrenatural. E nós achamos e entendemos muitas vezes que só vamos alcançar e conseguir chegar ao sobrenatural de Deus quando estamos num culto. Por quê? A nossa vida de intimidade com Deus, ela é contínua, ela é permanente em qualquer lugar que nós estejamos. Daí porque muitas vezes somos efetivamente religiosos. Abram, por favor, suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, vamos ler do versículo 41 até o 47. Atos 2, 41, 47. Todos acharam? Nesses tempos que vivemos, em que os dias se apressam, porque próxima está a volta de Jesus, realmente nós não podemos mais brincar de cristãos. Nós não podemos mais brincar de frequentadores de igreja. O cristão é um pequeno Cristo, é um seguidor de Cristo. E muitas vezes nós temos sido exatamente a antítese disso. Estamos muito distantes de Cristo, todos nós. Assim nos diz a palavra de Deus nesta noite, Atos 2, 41 ao 47. Eu sei que é um texto extremamente conhecido de grande parte da igreja, mas vamos a ele. É o que o Senhor quer falar? Vamos falar. Eu não vou mais deixar de cumprir o que Deus me manda, porque eu vou ficar realmente oprimido. Então, que assim seja. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Gente, 3.000 almas num único movimento. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, isto é, na palavra de Deus, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiu com todos, segundo cada um havia de mister, necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja
aqueles que se haviam de salvar. Eu quero destacar aqui, além da oração, que é algo que precisa ser constante na nossa vida com Deus, e ela deriva da palavra, assim como o louvor, assim como a comunhão. Eu quero destacar a questão de singeleza de coração. O que é isto? Isto é simplicidade de alma. Isto é saber que nós não somos melhores nem maiores uns que os outros. É assim que vivia a igreja primitiva, conforme nos narra aqui Atos dos Apóstolos. Um escritor norte-americano chamado Ronald Sider, talvez alguns conheçam, mas acredito que a maioria não conheça. Ele escreveu certa vez um livro chamado Cristianismo Genuíno. Eu estou falando de um escritor cristão norte-americano, não estou falando de um ímpio. E este livro, Cristianismo Genuíno, ele diz numa determinada parte que expressiva parcela de cristãos imita o mundo. Expressiva parcela de cristãos imita o mundo. Geralmente são egocêntricos e materialistas, como seus amigos não cristãos. O que é egocêntrico? Autossuficiente, pedante, arrogante? Mas é aquele que na verdade, em vez de entronizar Cristo no seu coração, entronizou o seu eu, a sua própria vida. Este é egocentrismo, ou seja, olhamos sempre para o nosso umbigo e nos esquecemos de tudo que está ao nosso redor, achando, e às vezes até de maneira inconsciente, que somos os melhores. Diante de Deus, ninguém é melhor nem pior, todos são iguais. E eu louvo a Deus por isso, porque o Senhor não faz distinção de nada e de coisa alguma. Então a igreja de Atos dos Apóstolos, outrora, era cheia de unção, cheia de poder, cheia de amor, cheia de graça, cheia de misericórdia, cheia de vida, cheia de poder. Esta era a igreja de Atos dos Apóstolos, ao ponto de, num único encontro, 3.000 pessoas se converterem ao senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. Quem fazia a obra ali eram os homens? Não, eram os homens instrumentalizados pelo Espírito Santo de Deus, homens com os corações abertos, deixando que o Espírito de Deus agisse de uma maneira tremenda e sobrenatural. Havia pessoas comprometidas com Deus, dispostas a qualquer sacrifício para realmente fazer a vontade de Deus. Então, o que acontecia lá na igreja primitiva? Frequentemente, conversões, curas, transformações e libertações. E por favor, não vamos empurrar a responsabilidade da situação da igreja de hoje aos pastores, às lideranças. A responsabilidade é de todos nós, indistintamente. Será que sou eu que percebo isso ou alguém também tem a mesma visão que eu? O relacionamento nos dias atuais entre os irmãos está extremamente frio, muitas vezes beirando e raiando a indiferença. Nos encontramos quando a igreja enche nos cultos de ceia. Eu sei que não há como cumprimentar a todos, mas às vezes muitos passam pelos irmãos e os tornam quase que como invisíveis. Isto não pode em absoluto acontecer no meio do corpo de Cristo. Tem pessoas que de uma maneira proposital ignoram o irmão que passa ao seu redor, ao largo, porque não tem intimidade ou porque não tem afinidade. Eu disse aqui, repito, diante de Deus todos somos iguais. Evidentemente que com uns temos mais afinidade com os outros, com uns temos mais amizade com os outros, mas isso não impede que eu possa cumprimentar os meus irmãos quando por eles passar num culto, numa rua, numa avenida da cidade. Eu mesmo percebi que irmãos atravessaram a rua para não me cumprimentar. Então, gente, não sejamos hipócritas, não sejamos enganadores. Na verdade, a comunhão precisa ser muito mais intensa, muito mais forte entre nós. E por que ela não se intensifica dessa forma? A culpa não é de quem prega, de quem ministra, a culpa é de todos nós, porque na verdade nós não temos dado liberdade para o Espírito de Deus agir nas nossas vidas, nos transformando, nos quebrantando e nos modificando.
Você pode dizer, mas eu sou tímido. Eu também sou tímido. Realmente eu sou tímido. Pode não parecer, mas sou. Mas eu não posso ignorar o irmão que passa simplesmente quase que raspando ao meu lado. É impossível. É praticamente impossível. Com o passar do tempo, os valores foram mudando. O amor foi esfriando. E aliás, não sou eu que digo, a palavra de Deus nos dá esta garantia. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quando a Bíblia está falando o amor de muitos esfriará, não está falando do mundo, porque o mundo não tem amor, o mundo é materialista. Está falando do amor no seio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus não é para o ímpio, a palavra de Deus é para nós. É a nossa bússola, é o nosso guia, é o nosso prumo, é o nosso norte, é a nossa direção. É o livro que baliza a nossa conduta diária de vida. Mas o amor está esfriando, a indiferença está tomando conta dos corações, a frieza tem sido constante, o impuro está tomando o lugar do puro, e o profano substituindo o santo. Quando eu falo isso, eu falo sobre a igreja de uma maneira geral, a igreja do Senhor Jesus estabelecida na face da terra. Ou será que eu estou tendo visões negativas? A vida cristã, meus irmãos, nesses dias modernos, ela tem sido de uma certa forma contraditória. Porque aquilo que falamos muitas vezes não vivemos. Isto é, somos contraditórios nos nossos atos, nas nossas atitudes, nas nossas ações, no nosso viver diário. Será que nós temos que cultuar e adorar o Senhor somente quando nos encontramos entre quatro paredes de uma casa de oração? Este espaço físico que nós chamamos de igreja? É só aqui? Nós precisamos reconhecer que o inimigo tem colocado uma armadilha extremamente perigosa diante do povo de Deus, e nós temos que realmente abrir os nossos olhos, resistir para nela não cairmos. Esta armadilha chama-se religiosidade. Lembra dos fariseus? Lembra do sumo sacerdote? Religiosos. Vocês todos já leram certamente os 4 evangelhos, e todos nós percebemos que Jesus, ao tratar com os pobres, com os miseráveis, com os pecadores, quem mais? Com os oprimidos, com os rejeitados. Com os rejeitados, Jesus era sempre manso, dócil, paciencioso, extremamente amoroso. Não é verdade? Com os pecadores Jesus era amoroso. Mas quando Jesus tratava com os religiosos, fariseus, escribas, sumo sacerdote, tudo mais, Jesus era duro, gente. As palavras do mestre eram firmes, duras, agudas, cortantes, instigantes. Jesus não poupava aqueles hipócritas. Sim, porque não passavam de hipócritas. E observem vocês que tanto um quanto o outro, isso é, os fariseus e escribas, acreditavam que estavam realmente satisfazendo a vontade de Deus e agradando a Deus. Paulo, quando perseguia os cristãos, acreditava piamente que estava fazendo a vontade de Deus, e não passava de um assassino de cristãos. Você sabe que o primeiro mártir da Bíblia foi Estevão, e foi ali apedrejado por autorização expressa de Paulo. Paulo não sujou as suas mãos de sangue, mas intelectualmente foi o autor daquele assassinato. Foi necessário que Jesus viesse e conversasse com Paulo e falasse com Paulo para que houvesse uma transformação plena e total, para que Paulo saísse daquela vida de religiosidade e se transformasse de um perseguidor de cristãos a um perseguido pelos escribas, fariseus e
sacerdotes da época. Certamente Deus não vai fazer com que nós sejamos perseguidos, pode ser que faça, para que nós possamos realmente, muitas vezes, dar uma sacudida na nossa carcaça. Somos religiosos muitas vezes e achamos que estamos fazendo tudo certinho, tudo conforme aquilo que Deus nos determina. Paulo era assim, repito. A religiosidade sufoca as pessoas. A religiosidade sufoca o amor que há nas pessoas, separa as pessoas, cria castas entre pessoas, divisões entre pessoas. No Evangelho de Marcos, capítulo 7, no versículo 6, na segunda parte, isto é, na parte B, Jesus diz, ali está Jesus novamente dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus, repito, está dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está totalmente distante de mim. Quando nós temos que exercitar a oração do publicano, confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é muito interessante que Paulo fala em Romanos 10, 9, né? Se com a tua boca confessares e em teu coração creres. Não adianta só falar com a boca. O coração tem que manifestar exatamente aquilo que os lábios estão anunciando. E Jesus está dizendo: olha, vocês dizem que me adoram com a sua boca, mas na verdade vocês não passam de hipócritas, vocês não passam de religiosos. Porque o seu coração está muito longe de mim. Meus irmãos, nós temos que compreender e entender que a religiosidade, ela manipula consciências. Ela é a mãe da hipocrisia e da frieza espiritual. Quando a religiosidade toma conta do nosso ser, podemos até enganar um ou outro, mas a Deus não enganamos, porque o nosso coração, isto é, a nossa alma está estéril, e o nosso espírito então está que na verdade não passa de um deserto. E mesmo assim nós cantamos, mesmo assim nós declaramos a soberania de Jesus, o amor maravilhoso de Deus sobre nós. Dá para fazer, não tem problema nenhum. Mas lá no nosso âmago nós estamos extremamente áridos, vazios, sedentos de uma transformação, de uma renovação, de um mover do Espírito de Deus, para que possamos sentir próximos de nós o Senhor. Não adianta, como disse Tom Tenney, queremos saber onde Deus esteve. Nós temos que estar onde Deus está. E somente o Espírito Santo pode nos levar à presença do Senhor, ao Santíssimo Lugar. Eu não posso chegar num culto dominical ou de quarta-feira de oração e esperar que o louvor vá me levar à presença de Deus. Porque nós temos que entender que o louvor é para adorar a pessoa de Deus. Mas é assim que comumente fazemos. E sabe o que acontece, meus irmãos? Muitas vezes o louvor não toca nosso espírito, toca nossa alma, e nós ficamos alegres momentaneamente, ficamos eufóricos, extasiados na alma. Segunda-feira estamos novamente áridos, estéreis. Nós somos como odres velhos que não retêm o vinho. Rachaduras fazem com que o vinho novo realmente escorra, e aí não conseguimos reter coisa nenhuma. A grande verdade é que tem muita gente vivendo uma vida dentro da igreja e outra vida fora da igreja.
como se nós pudéssemos separar a nossa consciência, a nossa personalidade e a nossa vida de homens e mulheres de Deus. Eu louvo o Senhor porque Ele, como fez com Caim, faz conosco. Ele vem e fala aos nossos ouvidos. Ele fala conosco. Acerta teu passo, arruma teu prumo, muda a tua direção. Sai do norte e vai para o sul. Sai do leste e vai para o oeste. Mas faz um conserto nesta vida. Caim não quis ouvir. E muitas vezes nós não queremos ouvir. A frieza espiritual, caracterizada pela religiosidade, ela faz com que muitas vezes falte o amor nas nossas vidas. O amor por pessoas, o amor por vidas. O amor pelo perdido, o amor pelo abatido, o amor pelo que não tem esperança, o amor pelo rejeitado pela sociedade. Os escribas e fariseus, e vocês leram, vocês sabem, todos nós sabemos que eles tinham corações extremamente frios, empedrados. Eram acomodados. Queriam o melhor somente para eles. Meus irmãos, nós precisamos entender e compreender que cristão que não dá fruto, dá trabalho. Muitos chegam às igrejas, de uma maneira geral, esperando encontrar nelas um clube social, uma praça de convivência, e a oportunidade de fazer amigos. Não. A razão maior de nós estarmos na casa de Deus, quando nós nos aproximamos da casa de Deus, entramos na casa de Deus, é para adorarmos e glorificarmos ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muitas vezes tomamos a iniciativa de irmos à casa de Deus somente para apresentar os nossos pedidos, os nossos lamentos, as nossas petições, quando na verdade a Bíblia nos ensina que nós temos que ir à casa de Deus acima de qualquer coisa para adorá-lo pelo que Ele é. Nós temos ao longo dos anos distorcido a realidade e a verdade da palavra de Deus. E o Senhor tem nos constrangido para que nós possamos alterar o passo e mudar o curso. Todos nós que aqui estamos nessa noite somos especiais. Somos privilegiados porque nós fomos alcançados pela graça salvadora que reside somente na pessoa de Jesus Cristo. Vocês querem bem maior que esse? Jesus nunca escondeu de ninguém que nós, como seres humanos mortais, carnais, simples, problemáticos, teríamos aflições ao longo da vida. Jesus nunca escondeu que os problemas seriam escondidos para baixo do tapete. Não, mas Jesus nos diz: olha, você que é meu filho e minha filha, que eu te resgatei das trevas, tenha bom ânimo porque eu venci o mundo. E ao dizer que venceu o mundo, ele está dizendo: vocês estão comigo e um dia vão habitar na Nova Jerusalém, aleluia! Nós, muitas vezes, nos esquecemos dessa promessa majestosa do Senhor e nos tornamos religiosos. Eu e vocês, todos nós. Nesta noite vocês podem estar pensando: vem ele com uma palavra dura dessas no final de domingo. Para mim também é dura. Deus falou comigo antes, como disse o Bira. Aliás, os pregadores sabem que a palavra de Deus primeiramente vem a eles. Ou vocês acham que um pregador está imune de qualquer coisa, está distante, está fora do corpo? Nós fazemos parte do corpo de Cristo, todos justapostos. Eu quero uma aguinha com açúcar no domingo à noite para relaxar, para começar a segunda-feira de labuta. Sabe, meus amados, que muitas aguinhas com açúcar podem levar muitas pessoas para o inferno.
Muitas aguinhas com açúcar afastam as pessoas da presença de Deus, porque o Evangelho de Jesus não é um evangelho de conveniências, não é um evangelho de prosperidade, não é um evangelho de passar a mão por cima da cabeça. O Evangelho de Jesus é o evangelho da cruz, o evangelho da salvação, do sangue derramado, do sofrimento vertido no Calvário. Gente, nós temos muito mais do que nós merecemos, em que pese as nossas lutas, as dificuldades, em todas as áreas da vida. Até o Elias que está lá com hernia de disco, com problema, ele tem consciência de uma coisa, que a salvação em Jesus é um bem que não se troca por nada. Ser cristãos não é fácil não, gente. Ser cristão é andar na contramão da sociedade. Nós somos a contracultura deste mundo secular, pervertido e maligno que aí está. Mas muitas vezes queremos ser copiadores do mundo e transformamos o santo em profano. O que fazer? Ouvir a voz do Espírito de Deus, procurar mudar o caminho, clamar pela misericórdia e pela graça de Deus continuamente nas nossas vidas. Mas o que nós não podemos fazer é simplesmente ficar de braços cruzados, achando que tudo está bem, quando não está bem, não, gente. Domingo passado, quando o Senhor me sacudiu lá, eu confesso para vocês que achei que ia morrer. E não estou sendo aqui dramático, eu não sou dramático. Se morresse é com Jesus, né? Porque estava na casa do Senhor e o Senhor falando comigo, significa dizer que se o Senhor está falando conosco, Ele quer que a gente esteja com Ele. Mas eu confesso que me arrepiei. Digo, opa! Algumas perguntas que eu quero trazer à igreja nesta noite. E quero que vocês entendam que eu não estou dirigindo a palavra a B, C ou D, com conhecimento de causa ou coisa nenhuma, não. Eu estou dirigindo a palavra à parcela mística do corpo de Deus que está aqui nesta noite, porque eram vocês que tinham que estar aqui. Nada acontece por acaso. Então as perguntas que o Senhor dirigiu a mim, eu dirijo a vocês, e compartilhamos todas elas, e refletimos sobre elas, e ruminamos sobre elas. Primeira, ou será que sou só eu que vejo isso? Por que tantos entram e saem do templo exatamente no instante que a palavra está sendo ministrada? Eu sei que muitos têm necessidade, têm problemas, ok. Mas a migração no momento que a palavra está sendo ministrada, ela é muito intensa, gente. Eu costumo dizer que quando nós circulamos e andamos por aí, quando a palavra está sendo ministrada, nós estamos desrespeitando primeiramente a Deus, em segundo lugar o pregador. A palavra não é nossa, a palavra é de Deus. É Deus falando à igreja. Por que muitos realmente não têm interesse em ouvi-la e ficam zanzando por aí quando a palavra está sendo ministrada? Não seria isso um ato de religiosidade? Uma palavra dura como essa, por exemplo, a vontade que dá é sair correndo e deixar o pregador falando sozinho. Eu sei. Porque muitos esperam tanto dos líderes e não fazem a sua parte. Religiosidade, quem sabe? Porque muitos se envergonham de dizer que são cristãos, lá fora mais parecem agentes secretos. Os colegas de trabalho, de escola, de bairro, vizinhos, não sabem que a pessoa é cristã. Inimaginável, mas existe. Oh, como existe. Não seria isto uma religiosidade? Porque muitos não têm sede de falar da salvação em Jesus Cristo para vidas perdidas. Garantir minha salvação, o resto que se lixe. Não é assim. Para que eu esteja aqui nesta noite, certamente alguém pagou um preço de oração e falou de Jesus para mim. Eu sei quem foi. Foi minha irmã.
Para que nós estivéssemos aqui, nós que não nascemos em lares cristãos, alguém realmente dobrou o joelho e pagou um preço de oração e falou de Jesus para nós. Então, será que quando nós não nos preocupamos com vidas perdidas, desanimadas, chafurdando na lama da droga, da prostituição, do alcoolismo, não nos preocupamos com isso, será que nós não estamos sendo religiosos? Se nós vamos à igreja para cumprir uma mera formalidade, uma obrigação, entre aspas, para um desencargo de consciência, ou para encontrar amigos, como eu já disse anteriormente, será que nós não estamos exercitando uma religiosidade? Vir à casa do Senhor é para adorá-lo, em primeiríssimo lugar, repito. A nossa razão de estarmos juntos na presença do Senhor só tem sentido quando vivemos para louvá-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. Então, gente, precisa vir uma pessoa numa situação dessas para dizer que nós precisamos diminuir para que ele possa crescer mais em nós? Se os homens não falam, Deus levanta quem Ele quer. Um homem nesse estado, não, Deus levanta uma mula. Que diminua eu para que tu cresça, Senhor. Mas ele não sabe o que está dizendo. Sabe muito bem, ele sabe muito bem o que está dizendo. Melhor que muitos aqui que podem se considerar nesse momento plenamente no exercício do seu raciocínio. Deus usa quem Ele quer, gente. Não sejamos preconceituosos. O Espírito de Deus diz para mim lá, olha, o povo foi covarde e é preconceituoso. Muitas vezes nós somos preconceituosos. Ou será que eu sou melhor que ele? Absolutamente não. Com certeza que não. Oh, Jesus. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 2, na parte A, Jesus diz: todo ramo que estando em mim, que não der fruto, ele o corta. Todo ramo que estando em mim e não der fruto, corta-o. Ramo que estando em mim, diz Jesus. Apocalipse 3, 15, 16, eu sou apaixonado por Apocalipse, né? Toda a palavra de Deus no Apocalipse fala muito diretamente ao meu coração. Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16 diz o seguinte: conheço as tuas obras, igreja de Laodiceia. Aliás, nós vivemos os tempos semelhantes à da igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente, ou nem... né? Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Estava ali o Senhor falando à igreja de Laodiceia. E esta palavra vem ressonando pelos anos, pelos séculos, pelos tempos, e continua extremamente atual até os dias em que vivemos. Uma coisa é muito clara: o religioso não dá frutos. Faz um movimento, faz um mise-en-scène, faz um agito, mas não dá frutos. O religioso vive na mornidão, nem cá, nem lá. Quem são os religiosos? Quem são os religiosos? Azulando aí.
Religiosos são os hipócritas. Religiosos são os que fingem ser santos. Religiosos são os que gostam de destaque, que gostam de reconhecimento, que gostam de bajulação, mas vivem longe, muito longe de Deus. A religiosidade criou uma hierarquia de valor. Os religiosos pensam: não basta apenas ser servo de Jesus, isso é muito pouco. Mas os religiosos não estão à procura de responsabilidades, isto é, de encargos. Os religiosos querem cargos, querem estar na vitrine, querem títulos, querem reconhecimentos, porque tudo isto, meus irmãos, não nos enganemos, isto massageia e afaga o ego. A religiosidade usa os títulos para tentar preencher o vazio da alma. De que me adianta títulos se eu for para o inferno? De que me adianta ter títulos se eu não passo de um religioso? Eu quero estar no mobral da igreja de Jesus, mobral do meu tempo, essa é velha. No mobral da igreja de Jesus, de que ter cargo e título e caminhar celeremente para a perdição eterna. Não estou dizendo que não tenhamos cargos nem responsabilidades em absoluto, não é isso que eu estou falando. Acho que todo aquele que faz parte do corpo de Cristo tem que ter a sua responsabilidade e a sua missão, evidentemente. Eu quero dizer a vocês, meus irmãos, que de nada adianta nós participarmos de retiros, de seminários, de encontros, de simpósios, de congressos, de convívios, de vigílias, e tudo isso é importante, faça-se a ressalva, tudo isto é importante, não estou desmerecendo de maneira nenhuma, acho que na verdade, acho não ter certeza que na verdade nos faz crescer espiritualmente, mas não adianta nada participarmos de tudo isso se diariamente não tivermos intimidade com Deus, porque eu vou a um retiro, eu vou a um seminário, eu vou a um simpósio, eu vou a um convívio, volto cheio do respingo que veio do irmão lá, que busca Deus. No dia seguinte eu estou que nem uma bola que murchou. É necessário que busquemos diariamente a nossa intimidade, a nossa devocional com Deus. É por isso que Paulo diz: orai sem cessar. Claro que ninguém vai ficar 24 horas do dia orando. Orai sem cessar é estar sempre em contato direto com o Senhor através do seu Espírito. Nós podemos enxergar Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões, em tudo que nós vimos. O religioso não vê isso. Ele quer a vitrine, ele quer o destaque. Na religiosidade nós somos como vasos de barro, cheios de imensas rachaduras, que retém por pouquíssimo tempo a unção do Espírito Santo. Deus é tão gracioso e misericordioso que mesmo na nossa religiosidade Ele derrama da sua unção sobre nós, mas logo, logo ela vai embora. Já estou indo para a parte final e quero perguntar a vocês quais os perigos que nós podemos detectar na religiosidade. O que nós podemos encontrar de perigoso na vida de religiosos? Vamos a alguns então aqui. A religiosidade, ela esconde a nossa condição real diante de Deus, quer nos mascarar a verdade, achando que vamos enganá-lo. Coitadinhos que somos. A religiosidade, ela exalta a aparência em detrimento da essência. Se eu estou com um paninho bom, bonitinho e tal, 100%. Se eu estou meio à la vontade, muitos pensam assim, não nos enganemos.
A religiosidade nos impede de experimentar a renovação interior. E essa renovação interior só pode ser operada pela manifestação do Espírito de Deus. Se a religiosidade, que é um câncer que nos tira a fé, existe nas nossas vidas, logo não há como o Espírito de Deus se comunicar conosco, no nosso espírito. Portanto, a religiosidade impede que nós experimentemos realmente o sobrenatural de Deus. A religiosidade faz com que nós sejamos consumidores religiosos, em lugar de testemunhas da verdade. O que é isso? Somos espectadores e não participantes. Ficamos nos atos e não adentramos no Santíssimo Lugar. No formalismo em que estão envolvidas as pessoas religiosas, somos senhores da nossa vida. Portanto, não temos a direção do Espírito de Deus em situação alguma. A religiosidade formal, ela adoece o entendimento espiritual, pelas razões que eu expus agora. Não há liberdade para o Espírito de Deus. E, consequentemente, meus irmãos, nós perdemos a urgência do tempo em que nós vivemos. É comum dizer-se que o tempo urge, realmente o tempo passa celeremente. E a religiosidade faz de nós religiosos convencidos. Isto é, faz com que muitas vezes achemos que somos melhores que muitos dos nossos irmãos, quando na verdade somos miseráveis, pobres, cegos e nus. No Salmo 51, verso 12, o rei Davi, o salmista Davi, o adorador Davi, diz ao Senhor, um verso muito conhecido do Salmo 51, 12, repito: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Agora imaginem vocês, quem está falando ali é um homem segundo o coração de Deus, como nos ensina a própria palavra, que teve os seus muitos momentos de religioso e que pagou duramente por isso. Aliás, no capítulo 51 deste Salmo, do livro de Salmos, todo esse capítulo Davi fala da sua vida de religiosidade. Repito, um homem segundo o coração de Deus. Portanto, a armadilha está colocada para todos. Eu, perto de Davi, sou semelhante a um grão de areia no deserto e uma gota d'água no oceano. Estaria dizendo: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Porque Davi estava todo enrolado com a sua vida e vivia num momento de religiosidade. Ninguém está livre de nada, gente. Ninguém. Meus irmãos, quando todos nós decidirmos depender de Deus, até nos humilhando e reconhecendo que dele dependemos permanente e constantemente, em todos os aspectos da vida, então certamente já não haverá mais espaço algum para a religiosidade. Foi o que Davi fez depois que o Senhor o restaurou e o regenerou. Aí nós podemos realmente nos tornar pessoas que amam indistintamente. Porque o amor, como diz 1 Coríntios 13, o amor verdadeiro, o amor ágape, o amor de Jesus, não é um amor cobrador, é um amor sofredor, é um amor que tudo dá sem nada esperar em troca. O religioso dá e quer o dobro. O cristão dá e não deve esperar nada em troca, porque o amor de Deus nos constrange. Então,
quando nós dizemos não à religiosidade, nós nos tornamos pessoas que amam. Nós nos tornamos uma igreja que pode dizer que ama a todos, indistintamente. Quando eu encerrava essa ministração que eu preparava, eu dizia: Senhor, então que Tu possas restaurar na minha vida tudo aquilo que verdadeiramente Tu queres e desejas, para que eu não me ache um religioso, para que não me encontre religioso, mas que Tu possas ver em mim alguém que deseja Te adorar e Te adorar em espírito e em verdade. Mas é necessário que para que possamos renunciar a esse miserável espírito de religiosidade, é necessário nos quebrantarmos, colocar o nariz em terra, nos humilharmos na presença de Deus, reconhecemos a nossa insignificância, a nossa pequenez diante do Senhor. Então que Deus possa realmente restaurar em nós a ousadia de dizer não à religiosidade. E para que isso ocorra é necessário que o Senhor nos livre de toda omissão, de toda covardia e de todo espírito de preconceito e de divisão. Amém? Vamos ficar em pé, chamamos por gentileza os irmãos do louvor. Você que está aí, que levantou do seu banco, bom, e agora, o que ele vai fazer no apelo? Se ele fizer o apelo e eu for à frente, eu vou dizer que eu sou religioso. Negativo, ninguém está aqui para julgar ninguém, não. Mas muitas vezes eu, você, todos nós somos religiosos e nem nos damos conta. Ou será que só eu que percebo e sinto isso? Ou será que só eu que muitas vezes me sinto religioso? Ou será que só eu que preciso me jogar diante do Senhor e ficar gemendo e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim? Que eu preciso da misericórdia de Deus, eu preciso da graça de Deus, eu preciso do amor de Deus. Todos nós precisamos. E aí, gente, será que Deus não está falando conosco nessa noite? Você está entendendo bem? Uma palavra que veio assim de uma maneira chocante no nosso coração, não foi dita por mim, foi dita por este que está aqui, esse Senhor, que certamente é um afastado dos caminhos de Deus. A primeira pessoa que vem aqui à frente, se quebrantar diante de Deus, quem é? Se isto não é Deus falando com a sua igreja, sinceramente, eu já não sei mais o que é. As coisas de Deus são loucas mesmo, sabe? São muito loucas, evidentemente que no bom sentido. Agora eu pergunto, será que eu preciso fazer apelo para você vir à frente? Será que preciso? Eu já estou aqui, eu sou o primeiro deles. Deus falou comigo. Deus disse: você muitas vezes é um religioso. Eu não quero constranger nem obrigar ninguém, porque se o Espírito de Deus não convencer você, não sou eu que vou fazer esse trabalho. Eu vou ficar aqui berrando e urrando até a meia-noite, e se o Espírito de Deus não convencer, não sou eu que vou lhe convencer. Agora, de uma coisa eu tenho certeza, meus irmãos, eu preciso muitas vezes da misericórdia, da graça de Deus para espantar a religiosidade do meu íntimo. Vocês lembram do bom samaritano? Vocês lembram daqueles religiosos que passaram no largo e não quiseram acudir aquele homem caído? Ferido?
Espírito enche o meu ser. Vamos adorar o Senhor, é por aí, meus amados. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Vamos de novo. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Ô papaizinho querido, muito obrigado, Deus querido, Deus amado, Deus bondoso e misericordioso, Pai celestial. Muito obrigado, Deus, porque em momento nenhum tu desiste de nós. Muitas vezes somos maus, somos duros, Senhor, somos resistentes, somos realmente, Senhor, homens e mulheres que resistem ao mover do teu Espírito Santo. Muitas vezes, Deus, somos religiosos, nos afastamos da tua presença sem que percebamos. Mas Senhor, tu não desiste de nós em momento nenhum. Por isso nós estamos aqui, Senhor, prostrados diante de ti, reconhecendo a tua soberania, a tua majestade, a tua autoridade sobre cada um de nós. Muito obrigado, papaizinho querido, porque nós somos os teus filhos amados, Senhor. Por nós o teu filho Jesus derramou aquele sangue precioso lá no Calvário, Deus. Por nós o Senhor Jesus realmente, Senhor, fez esse sacrifício para que nós pudéssemos estar aqui. Ele rasgou, Senhor, o véu de cima a baixo e nos deu acesso ao santíssimo lugar. É onde nós nos encontramos agora, Deus, porque neste momento nós saímos da condição de verdadeiros espectadores para verdadeiros adoradores. Sim, Senhor, pecadores com falhas, com iniquidades, com transgressões, mas pecadores que confessaram Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, como Redentor. Pecadores que desejam estar no centro da tua vontade. Pecadores que querem verdadeiramente frutificar no reino do Deus Altíssimo. Meu Deus amado, eu coloco cada irmão, cada irmã que está nesta noite aqui, Senhor. Obrigado pela ação, pelo mover, pelo toque do teu Espírito Santo, Deus. Obrigado porque tu me sustentou, porque eu sei, Deus, que trazer uma palavra dessas, Deus, é uma palavra dura, mas tu repreende a quem tu ama, Senhor,
e verdadeiramente Tu nos ama, Deus. Por isso nós estamos aqui nesta noite. E estamos aqui, Deus, dizendo que nós Te amamos, Senhor, que nós queremos Te adorar mesmo nas lutas, mesmo nas dores, mesmo nas tribulações, mesmo nas necessidades, mesmo nos enfrentamentos da vida. Nós queremos continuar Te buscando, Deus. Não desista de nós, Senhor. Não retires o Teu Espírito Santo de nós. Nesta noite, Deus, eu clamo a Ti no nome de Jesus Cristo. Restaura vidas, restaura corações, dá cura, dá libertação da alma, do espírito, do corpo, Deus. Dá renovo, Deus. Reconcilia irmãos que estão em inimizade, Deus. Manifesta o Teu poder, manifesta o Teu querer, manifesta a Tua graça, Deus. Manifesta a Tua vontade, Deus. E nós aqui nos colocamos como homens e mulheres que querem receber os manjares que Tu tens para cada um de nós nesta noite e por toda a nossa existência, Deus. Que quando começar, Deus, a partir de amanhã, uma nova semana de trabalho, não haja, Senhor, esvaziamento, Senhor, dos corações dos Teus filhos, mas que perseverem, Senhor, buscando a Tua face e a Tua direção. A Ti, Senhor, honra, glória, majestade, louvor, domínio e poder são tributados pelos séculos dos séculos. Aleluia, aleluia. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos, nós Te bendizemos, nós declaramos que Tu és santo, santo, santo. Aleluia. Oh, nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Pode sentar, amados. E que o amor de Jesus possa inundar os nossos corações, possa nos constranger. Que a graça do Senhor esteja permanentemente sobre nós. E que a paz do Cordeiro Santo de Deus seja algo permanente e constante nas nossas vidas, mesmo quando estivermos enfrentando dores, dificuldades. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus, amém?